Então entrou ela e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos e deita o azeite em todos os teus vasos e põe a parte aos que estiverem cheios. E partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si seus filhos e traziam então os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios foram os vasos, disse aos seus filhos: trazei-me ainda mais um vaso. Porém, eles lhe disseram: não há mais vaso. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber o homem de Deus e disse: ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei então do resto. Amém, irmãos? Vamos fazer um minuto de oração. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos. O teu nome venha ser glorificado, o Senhor venha falar com o teu povo, se revela de uma forma extraordinária, poderosa. Eu creio que o teu Espírito Santo está conosco todos os dias, que o Senhor venha repreender toda a fúria do inimigo, todo obstáculo, impedimento, meu Deus, toda a diversidade que tem confrontado a cada um dos teus servos e servas. Tira agora, meu Deus, toda angústia, aflição e enfermidade, pelo poder do teu sangue derramado na cruz do Calvário, para que o teu nome seja glorificado. Amém e amém, Jesus. Toma os seus assentos, por gentileza, fique à vontade. Quem puder aplaudir a Jesus, pode, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, porque Deus é bom para mim. Quero agradecer também aos irmãos e irmãs, né, que atenderam o chamado, não do Lidomar, mas de Deus, vieram aqui para nós compartilharmos a palavra de Deus. Tá bom? Quero agradecer a família, nossa irmã Clésia, a família, né, que estão aí. A família, nossa irmã Daiane, né, que também veio, jovens, né, e a nossa irmã Regina, que atendeu o chamado, veio para louvar a Deus, agradecer ao Senhor, o irmão que aqui está. Deus abençoe vocês. Né? Eu sou grato a Deus por isso, né? Não adianta nós termos igreja, ter púlpito, não adianta nós termos dinheiro ou carteirinha e nós não temos alma, né? Pregador sem alma, quem é? Né? Fica com a igreja, né? Eu entrego a igreja para quem quiser, tá bom, irmãos? Porque eu não posso ficar sem alma. A igreja nós entrega, tá bom? Mas as almas não. As almas não temos que nos render, nós temos que buscar, nós temos que nos unir, temos que trabalhar, né? Por isso que eu sou grato a Deus pelo que Deus ele tem feito no meu ministério, na minha vida. Eu quero compartilhar esse texto, eu quero ser preciso, né, para não alongar cada horário. E já que nós estamos falando de um texto bíblico, né, que foi aqui registrado aproximadamente há quase 3.800 anos, quase 4.000 anos atrás, né? Uma era antes da era de Cristo, onde se manifestava a era dos profetas. Essa era dos profetas nem sempre foi como essa era que a Bíblia está falando, porque nós estamos falando de os dois grandes profetas revelados na Bíblia Sagrada. O maior profeta conhecido como Elias, chamado Elias, né? E o seu sucessor Eliseu. Essa era que iniciou uma era dos profetas, tanto os profetas maiores, menores, como diz a Bíblia. Nós podemos relatar que existe muitos profetas da Bíblia que não fizeram nem a metade do que esses homens, ou esses dois profetas fizeram, que foram Elias e Eliseu. Mesmo assim, eles foram chamados de profeta, tá bom? Que nem hoje, né? Nós chamamos todos aqueles que estão embutidos, incluídos na esfera religiosa, ou chamada igreja, todos nós chamamos de crente, né? Mas nem todos são crentes, né? Nem todos são crentes, nem todos, né, professam a mesma fé, nem todos carregam as mesmas doutrinas, ou a mesma ortodoxia, e assim também era na época. Já que nós estamos dentro de um texto que fala de uma certa mulher, eu gosto de citar sempre na Bíblia algumas passagens que falam de mulheres na Bíblia. Se nós estudarmos essa esfera bíblica, nós vamos entender a complexidade que as mulheres tinham na época, né? Desde os primórdios, os tempos dos patriarcas, quando Deus chamou Abraão, nós podemos ver que as mulheres, dentro da luz da Bíblia, elas não eram reconhecidas, nem lembradas. Os nomes de algumas mulheres foram citados na Bíblia, bem poucos, daquelas as quais Deus escolheu, né? E as demais mulheres, elas eram chamadas como esposas, eram chamadas como aquelas mulheres que davam luz. Elas eram conhecidas pela quantidade de luz que davam seus filhos, valorizadas. Então, claro que
Deus nunca fez a mulher para ser uma escrava, né? A Bíblia diz que Deus fez a mulher para ser auxiliadora. Eu estou citando aqui como que a mulher ela não era muito provida, não é? Do sistema, do próprio órgão, da ortodoxia, da construção religiosa. A mulher tinha um reconhecimento bem menor, né, do que hoje, né? Então a Bíblia diz que o marido de uma certa mulher que ficou viúva, e a Bíblia, a luz da Bíblia diz, ou da teologia diz, que essa mulher era um casal que servia a Deus, que guardava os mandamentos de Deus, e pelo que dá a entender, dentro da teologia diz que esse homem não era só um servo de Deus, ele também tinha sido separado para o ministério. Então ele estava sendo preparado para ser um sucessor. Ou seja, se fosse hoje, ele deveria estar sendo preparado para ser um obreiro, um pastor, um presbítero. Era assim que a Bíblia revela dentro do texto. Quando começou a acontecer as problemáticas, uma das problemáticas que o ser humano não consegue resolver, e todos nós vamos ter que passar, é esse encontro que nós vamos ter com a morte, né? Ninguém quer comprar o caixão antes do tempo, claro, ninguém quer passar pela casa funerária, né? Porque geralmente o ser humano ele não consegue lidar com isso, não consegue lidar porque muitos dos seres humanos não conseguiram ainda receber a revelação da Bíblia Sagrada, a revelação de Jesus. Nós só vamos conseguir vencer a morte quando realmente o poder da vida se manifestar em nós, que é a revelação de Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz que essa complexidade chegou, uma complexidade que não dá para resolver. Tá bom? Essa mulher que tinha a casa, o casal, estava tudo bem ajustado, de repente cometeu-se uma enfermidade no corpo do marido e a Bíblia diz que o marido veio a falecer. Então, já como todo casal tem a sua problemática, toda família tem a sua problemática, nenhuma família é diferente uma da outra, nenhum casal é diferente uma da outra. Eu me lembro quando me converti há 30 e poucos anos atrás, eu achava que pelo menos os casais da igreja eram perfeitos. Me enganei feio, né? Tem casais da igreja que pior do que ímpio, né, irmãos? Então, a gente começa a entender a luz da Bíblia. É por isso que Jesus disse que não é para nós se escandalizarmos, porque é mister que vem os escândalos, para que nós venhamos saber onde realmente está a presença de Deus. A Bíblia diz que agora a complexidade se manifestou não só dentro de casa, se manifestou fora. Por quê? Porque agora o marido morreu e agora apareceu o problema que bateu credores. Então, cobradores na porta da casa dessa mulher. Talvez ela poderia estar escondendo as dívidas, né? As contas, as problemáticas, né? Minha mãe sempre dizia, problema de casa se resolve em casa, né? Não se tira fora de casa. Então, mas agora não teve jeito. Tem situações na vida do ser humano que, ainda que nós tentamos ocultar, esconder, abafar algumas situações na nossa vida, no passar do tempo essas coisas vêm se manifestando e aparecendo, vida toda, né? E a Bíblia diz que essa mulher agora, ela foi acometida por esse problema e os credores vieram bater na casa dessa mulher. Estou resumindo porque o que eu quero pregar não é isso, tá bom? Então, bateram os credores e a mulher tinha dívida. Os credores disseram, se não me der o que me deve, eu vou cobrar alguma coisa. Ou seja, você vai ter que me dar alguma coisa, né? Vai ficar de fiador, né? É um certo fiador. Então, o que você tem? Olhou para dentro de casa, a mulher era uma mulher simples, a casa era simples, era humilde. Então, não dá para me pegar um cântaro, não dá para pegar a mesa, o pé está quebrado, o canto está rachado, isso, não dá para me pegar talher, nada tem valor aqui. Então, o maior valor que essa mulher tinha era os seus filhos. Ele disse, então, tudo bem, já que você não tem nada mesmo, então eu pego teus filhos e levo para trabalhar até pagar a dívida. Claro que a lei de Levítico diz, irmãos, que se pegasse um filho, né, para quitar a dívida, esse filho tinha que trabalhar 50 anos. Está escrito na lei do Levítico. Daí a mulher, claro, a mulher ciente da lei de Deus, que tinha sido estabelecida, ela sabia que seus filhos ela não iam ver, ela ia morrer e não ia ver mais seus filhos. E foi isso que trouxe o pânico dessa mulher. Não foi só em os filhos trabalhar, porque se os filhos fossem trabalhar e retornassem para cá todo dia, tudo bem, mas os filhos tinham que ser levados à distância, longínquas, e eles não poderiam retornar enquanto a dívida não fosse paga. Ela conhecendo a lei de Deus, que então para pagar a dívida eles deveriam trabalhar 50 anos, depois de 50 ia ser liberado, e se não conseguisse pagar a dívida tinha que ser perdoada. Então a mulher entrou em desespero. Os meus filhos vão ser tirados de mim, eu vou morrer e não vou poder ver mais os meus filhos. É uma única coisa que tinha sobrado para essa mulher de valor, era a sua própria vida e os filhos.
Tá bom? Se tem alguma coisa que a Bíblia revela para nós como herança, é nossos filhos. Depois dos filhos netos. Tá bom? Então tem coisas que eu vejo nos dias de hoje que o inimigo ele projeta muito bem. O diabo não é bobo. Né? Quando a pessoa não está inteirada da luz da Bíblia, a gente se equivoca, achando que o diabo está preocupado em somente fechar a porta de emprego, destruir a tua vida financeira, ou deixar o teu corpo enfermo. A gente se equivoca. O maior plano do diabo, pelo menos dentro da luz da Bíblia, segundo São João 10,10, é matar. Porque ele é assassino, né? A intenção dele é matar. O projeto dele não quer nem saber, quer matar tudo, quer destruir tudo. Por quê? Porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Deus tem um projeto para nós. Deus projetou essa linha de eternidade para nós entrarmos dentro dela, e depois de nós entrarmos dentro dela, o diabo não consegue mais nos alcançar. Então o diabo sabe que ele quer matar todo mundo. O projeto do diabo é esse: eu vou matar para ninguém entrar na linha da eternidade. Já que ele não consegue matar, ele tenta destruir. Matar, roubar e destruir. Uma das maiores funções do diabo é destruir famílias, é destruir lares, é cometer atrocídios dentro de famílias que venham a criar um colapso, uma ruptura, porque fazendo assim ele sabe que essa família vai se distanciar da linha da eternidade. Então, quando eu fico imaginando na série espiritual, né? O problema ali na casa dessa mulher, e agora desde os primórdios, desde a Bíblia, desde quando o mundo existia o mundo, né? O diabo já existia. Imagina o diabo olhando e dizendo: pronto, agora quero ver, dá jeito nisso aí. Ela se agarrou com a morte do marido e dos filhos, porque Deus tinha um plano na família. Se o marido morresse, então os filhos poderiam eternizar e manter a casa. Os filhos e o seu provedor iria também eternizar o nome do pai que tinha morrido. Ainda Deus mantinha uma promessa sobre a família. Mas quando agora veio os credores para tirar os filhos, a mulher começou a entender isso. Pronto, agora nem o nome do pai vai ser lembrado, eternizado, e nem a família vai ter provisão, porque eles vão tirar a provisão que eram os dois filhos do sexo masculino. Por isso que a Bíblia cita filhos. São dois filhos que iam prover a necessidade desta mulher que era viúva. Nessa esfera, irmão, não tem outra visão. Só tem uma visão de queda, de falência, de destruição. Era assim que o diabo queria deixar essa mulher, a casa dela vazia, ela sem esperança. Não era só a casa vazia, mas o diabo queria deixar o coração dela vazia, a mente dela vazia, tudo nela tinha que ficar vazio. Para quê? Porque uma casa vazia, o diabo vem e entra. Depois dele entrar, dá problema. Então era mais ou menos isso que o diabo queria fazer. Eu vou tirando, tá bom? Deus permitiu o marido morrer, eu tirei o marido. Porque para nós ter um encontro com Deus, nós precisamos primeiro ter um encontro com o diabo. A não ser que Jesus me arrebatar. Tá bom? Se ele me arrebatar, eu não tenho encontro com o diabo. Agora, se ele não me arrebatar, se eu tiver que morrer, eu vou ter que primeiro passar pelo diabo, para depois chegar a Deus. Por quê? Porque a morte é um espírito. É um espírito de morte. Então, todo aquele que tem um encontro com a morte, com certeza, o próprio Jesus teve um encontro com a morte. Não é? Então, agora, esse principado estava trabalhando na casa da mulher. E era para a casa ficar vazia. Ele disse: eu vou deixar essa casa vazia e vou entrar no templo. E daí eu consumo um fato. Eu quebro toda a promessa de Deus dentro dessa casa, dessa família. E a última a ser atingida vai ser ela, a matriarca da casa. E a Bíblia diz que os credores vieram cobrar, não levaram os filhos e deixaram. Eu vou te dar um tempo, tá bom? A pior coisa que o diabo faz é me dar tempo. Tá bom? Para muitos o diabo diz: eu vou dar tempo para ela se matar. Ou para outro o diabo diz: eu vou dar tempo para se afundar na dívida. Só porque o diabo ele se engana em algumas coisas, porque Eclesiastes 3 diz que Deus criou tempo para todas as coisas debaixo do céu e sobre a terra. A coisa é dar tempo para nós. Se der tempo, aí dá tempo de eu me arrepender, dá tempo de eu me voltar para Deus, dá tempo de eu buscar o socorro de Deus, dá tempo de eu pedir ajuda para alguém. Se o diabo der espaço e tempo que ele não quer dar para ninguém, ele certamente vai sofrer um ataque direto do próprio Deus. Porque a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos devorados e consumidos pelo inimigo. A misericórdia de Deus é predominar. Se tem uma coisa que faz o ser humano se humilhar, é o sofrimento. É sofrimento. Os seres humanos estão assim, hipócritas, orgulhosos, soberbos. Sabe por quê? Porque Deus está sendo misericordioso com eles, com elas. Né? Está dando prosperidade, está dando dinheiro, está dando tudo, a pessoa vai ficando soberba.
Se tem uma coisa que deixa o ser humano humilde, é tirar tudo que tem. Já não tem nada, né? É só tirar o que tem. Pronto, o ser humano já vira pó. O pó, ele sabe que do pó não vai virar mais nada, e daí ele reconhece a grandeza de Deus. Quando o sofrimento veio, essa mulher agora viu que não tinha nada. Ela não tinha nada. Ela viu que ela estava vazia. Ela tinha casa. Ela tinha móveis em casa. Ela tinha os filhos. Mas ela, aparentemente, para ela estava ficando sem nada. Porque a intenção do inimigo é isso. Mesmo que você esteja a geladeira cheia, a roupa bonita, muitas das vezes nós temos dinheiro e às vezes nós sentimos que nós não temos nada. Nós estamos lá comendo e estou comendo sem vontade. Eu estou bem vestido, mas a roupa não cabe bem em mim. O meu cabelo, não tem problema, já caiu. Mas tudo bem, quem tem cabelo, né? Meu cabelo vai ter que dar mudada. Por quê, irmão? Porque o inimigo está tentando criar um espaço vazio dentro do ser humano. O inimigo está tentando minar essa pessoa para que essa pessoa fique vazia de Deus. Por quê? Porque ele quer tomar um espaço vazio. Quando essa mulher começa a se sentir assim, aí a profecia muda para outro lado. Eliseu, dentro do texto bíblico, a Bíblia diz que a palavra veio ao homem de Deus. E ele vai em direção à casa dessa mulher. Eu não lembro por um acaso que muitas das vezes alguns pregadores chegam num lugar, num tempo apropriado. Tá bom? Não é de acaso que de repente bate alguém lá na porta da tua casa para levar uma palavra de Deus. Não é por acaso, irmão, é o tempo de Deus. Deus preparou aquele tempo. Ainda que seja para entregar um folhetinho, alguma coisa, se for de Deus, Deus está querendo falar, se revelar, se manifestar de uma forma que nós não entendemos e não compreendemos o pensamento de Deus. A Bíblia diz que quando o homem de Deus chegou, que ela avistou, ela reconheceu. A Bíblia diz que ela reconheceu que era o homem de Deus. Claro! Não é que nem hoje, que tem esse punhado de obreiro, como diz meu falecido irmão, se der um chute numa árvore ali, cai 300 obreiros ou obreira. Infelizmente, né, irmão? Infelizmente. Porque homem de Deus e mulher de Deus, de verdade, não se acha em árvore. Tá bom, irmão? Não se acha em árvore. Para achar um homem de Deus, uma mulher de Deus de verdade, tem que caçar, tem que procurar, não está em todo lugar, não. Nessa época não tinha aquele punhado de profeta que saía que nem hoje por aí, profeteando aí a torta direita. Não tinha. Deus levantava um profeta. Esse profeta percorria toda a região. Ele ficava dias caminhando a pé para alcançar famílias longínquas, distantes, órfãos, viúvas. E ele levava lá uma palavra, levava o mandamento de Deus, visitava, via como é que estava. Se lá tivesse um enfermo, ele já orava, o enfermo era curado, isso, voltava para cá. Era um profeta, o profeta era conhecido. Não era 10, 20 como tem por aí, que hoje todo mundo é profeta, todo mundo prega, todo mundo faz, todo mundo leva, todo mundo traz, mas Deus não opera nada, Deus não faz nada, não acontece nada nas igrejas, todo mundo está lá morrendo, todo mundo está enfermo, todo mundo está isso, está aquilo. Por quê, irmão? Porque Deus não está no negócio. Não adianta enganar, não adianta lá ficar enganado. A igreja tem tudo, tem aqui, tem ali, tem ali, tem igreja, tudo tem lugar aí. Eu quero saber onde é que está Deus. Eu quero saber onde é que Deus está. Eu não quero saber onde é que tem igreja, eu quero saber onde é que Deus está. Aleluia. Lá do lado da minha casa também tem uma igreja escrita assim, ó, Centro Espírita Jesus de Nazaré, lá da minha casa. Será que tem Deus lá? Todo mundo tem gosto de igreja. Só que a Bíblia diz que quando o homem de Deus foi enviado e passou pela casa dessa mulher, ela reconheceu. Eu sei, aquele ali é o homem de Deus. E a Bíblia diz que ela foi até ele e disse: ei, homem de Deus, peraí, vem cá. Ele, o que foi, mulher? Então, lembra do teu servo? Opa, ela disse que o marido dela era servo de Eliseu. Essa palavra servo, tá bom? Não vem só do dicionário de servir. Tá bom, irmão? Um servo, ele é um reprodutor daquilo que aprendeu dos seus mestres. Então, o que o marido fazia, tudo que o marido fazia lembrava do profeta. Porque tudo que o profeta fazia, o profeta mandava o marido dela fazer. Quando ela olhava para o marido, ela lembrava do profeta. E quando ela olhou para o profeta, ela se lembrou do marido. Por quê? Porque
o discípulo, eles se tornam um só. Foi o que Jesus disse, Evangelho de São João 15. Ele disse, vocês, meus discípulos, vocês não podem ser maior do que eu, mas vocês podem ser igual a mim. Igual pode ser. Aí quando essa mulher viu o profeta, ela olhou e disse, puxa vida, eu estou me lembrando do meu marido fazia tudo que o Senhor mandava. E chegou lá e disse, ei, vem cá, profeta, meu marido era teu servo, tudo que tu mandava ele fazia. E agora ele morreu. Tu sabe que ele era teu servo, tudo que tu mandava ele fazia. Mas agora ele morreu e deixou dívida. E os credores vieram cobrar a porta da minha casa, quer levar, não é meu tanque, ele não quer levar a minha bacia, ele não quer levar o meu cântaro, eles querem levar meus filhos, o maior bem que eu tenho, e estão querendo me deixar vazio. Aí o profeta, irmão, tem profeta, todo mundo acha que todo mundo tem uma revelação de Deus para guardada. É engano, a Bíblia não diz isso. Tá bom? A Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo de Deus. E o que o Espírito de Deus faz? O Espírito Santo de Deus contribui com o meu ministério segundo a Bíblia. Tá bom? Então, estou aqui pregando, ele vai contribuir com o meu ministério de alguma forma. Para quê, irmão? Para eu ser conhecido? Não. O nome do Senhor ser glorificado. E alma sem missão. Esse é o ministério. Tem nada de Lindomar. Lindomar tem que desaparecer. O apóstolo Paulo diz que eu diminui, o Senhor cresça. O ministério do Espírito Santo não é fazer o pregador aparecer, é fazer o nome de Jesus aparecer. Então, quando agora ela fala o profeta fica, e agora? Eita, Deus me enviou aqui, eita. E ele pergunta para ela, então, o que eu tinha de fazer? Diz aí o que eu faça. Por quê? Porque os profetas eles tinham uma autonomia, uma autoridade muito grande dentro dos palácios reais. Tá bom? Então, de pegada, porque a gente vai pela ótica humana, né? De pegada, quem sabe ele pensou igual o seu mestre, porque o seu mestre chamado Elias, ele também quando levou Eliseu para atravessar o Jordão para receber a porção dourada do Espírito, Elias também perguntou para Eliseu, vem cá, pede o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. Deu a oportunidade de pedir. Por quê? Porque ele tinha poder não só do Espírito Santo, ele tinha autonomia, ele tinha autoridade na terra, ele podia chegar para o rei e dizer, dá 12 cavalos aí, que era a mesma coisa que pegar o carro do ano hoje, ele dá 12 carros do Lindomar ali, né? Na época, né? Elias podia fazer isso com Eliseu. A mulher chega dizendo, e agora? Daí ele responde, mas então, o que eu tinha que fazer? Ele estava querendo dizer, tu quer que eu fale com o rei para te ajudar, poder financeiro, tu quer que eu resolva dar um jeitinho aí? Mas aí o Espírito Santo de Deus, ele sempre intervém na vida daqueles irmãos que estão fazendo a sua vontade. Deus nunca quer usar gente daqui e de lá. Deus quer se revelar na minha vida de uma forma íntima. É isso que a igreja não consegue receber mais. Os crentes de hoje, irmãos, não conseguem receber mais. Eles estão entrando numa fase, numa apostasia. Por quê? Porque a revelação de Deus é de uma forma individual. Individual, irmão. Esqueça disso que nós temos que estar dentro da igreja para receber tudo. Não. É individual, é buscar. Cada um de nós temos que buscar individualmente a presença e a plenitude do Espírito Santo. Aquele que não busca, a própria Bíblia diz, o próprio Senhor diz, ele disse, aqueles que me amam e de madrugada me buscam, me acharão. O segredo do Senhor são para aqueles que buscam o Senhor e o temem. Isso é segredo, isso é oculto. É lá dentro do teu quarto, onde você quiser orar. Para mim tem que ser lá no meio do mato, no monte, onde não tem olhos me vendo, nem ouvidos me ouvindo, nem mão me tocando. É um lugar isolado, eu posso gritar e ninguém vai me ouvir aqui, pelo menos aqui embaixo. Mas o céu está lá, Deus está lá, com a plenitude do seu Espírito Santo, dizendo, isso aí, se tu me buscar, eu vou me deixar ser achado e meu nome vai ser glorificado. É individualismo, é uma coisa pessoal. Não dá para você olhar para mim para eu ser cheio. Não, você tem que se encher. Glória a Deus. Eu posso te ajudar em oração, mas é você que tem que buscar da fonte. Irmão, eu quero que o meu problema financeiro seja resolvido. Deus pode resolver, eu posso orar para ti para Deus resolver o teu problema. Mas Deus quer se manifestar direto na tua vida. Ele quer te ensinar, ele quer te instruir. A Bíblia diz que Eliseu perguntou, o que tinha eu de fazer? Em seguida, diz a Bíblia, que ele pergunta, o que é que tu tens em casa? Isso não foi dele, isso foi do Espírito Santo. Ele pergunta, o que tu tens em casa? Ele podia dizer para essa mulher como muitos que eu encontro na rua, entregando marmita, eu poderia dizer para eles lá, ei, vai trabalhar, rapaz, está com saúde, é novo. Deus não usou Eliseu para falar isso na mulher.
Eu podia dizer para a mulher, não vai levar o teu filho como escravo? Não, bota eles para trabalhar aqui, ó, perto de casa aí, para pagar tua dívida, não, senão você vai trabalhar. Eliseu não falou isso. Eliseu perguntou, o que tu tens em casa? Ela disse, a tua serva já não tem nada. Olha como o diabo estava minando para deixar ela vazia. Ela tinha, mas já na concepção dela, ela já não tinha mais nada. Ela estava se sentindo que ela já não era ninguém. Porque é isso que o diabo tenta fazer comigo, contigo. Comigo não faz mais. Né? Pronto. Eu fui fazer a visita agora, dentro dessa complexidade que eu construí para você, eu falei para vocês aqui dessa visita. Aí uma moça disse para mim, eu quero saber, mas na igreja tem amor. Porque eles me mataram, me arrebentaram. Eu disse, concordo contigo. Tem um monte de gente lá que está matando um monte de gente também. Sabe por quê? Porque essas pessoas se tornaram religiosas. Eles não são crentes. Estão dentro da igreja, mas são fariseus. São hipócritas. Entendendo? E quando eu recebo o pedido de visita, geralmente é para crente. Tá bom? Quando eu chego para fazer essas visitas, eles dizem para mim, eu achei que você não vinha. E eu pergunto, por quê? E aí eles dizem, porque tu é crente da Deus de amor. Daí eu falo para eles, eu não sou crente da Deus de amor, vocês se enganaram comigo. Eu não sou crente da Deus de amor. Se vocês estiverem enxergando com uma ótica religiosa, vocês vão me ver com placa aqui carregando na testa. Eu não sou da igreja de Deus de amor, irmão. Eu sou de Jesus, eu estou fazendo a obra para Jesus, não é para a igreja. Eu vou em qualquer casa, qualquer crente, batista, Betel, Universal, Assembleia, eu vou em casa espírita, não interessa, me chamou, precisou, Jesus me leva lá e o nome dele vai ser glorificado. Glória a Deus, porque o diabo mina para deixar as pessoas vazias. Não, vamos se distanciar, porque tu é lá daquela igreja, eu sou dessa, porque ele está aqui em igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Glória a Deus. A igreja é uma unidade. Não é? Aí quando ela diz, eu não tenho nada, claro, está explícito o que o diabo estava projetando. Ela tinha, mas o diabo queria fazer com que ela ignorasse o que tinha, para achar que não tinha, para ele poder entrar. Porque ele já estava causando problema. E aí que a história fica bonita. Né? Quantas pessoas que a gente encontra por aí que dizem, eu não estou com mais vontade de viver, eu não tenho mais força, estou desanimado. Aí eu entro dentro da casa da pessoa, irmão, a casa é um palácio, viradeira embutida, móveis tudo sob medida, ar-condicionado, eu queria ter um ar-condicionado em casa, não tem, né? Ventilador contelado, quente na cara, parece que eu vou pegar fogo, parece que é um inferno em casa, misericórdia, né? Mas tem gente que tem ar-condicionado, ai, minha vida, tá doido, me dá um ar-condicionado, pega meu ventilador. Por que acontece isso para essas pessoas? Porque o inimigo está minando para essas pessoas ficar vazia. Mesmo que você tenha, você não vai sentir que tem. O inimigo está dizendo, não tem nada, isso aí não é nada. Você começa a ignorar aquilo que Deus fez por você e começa só a enxergar aquilo que o diabo está projetando para a tua vida. Ela disse, eu não tenho nada. E aí, no meio do nada, Deus sempre manifesta uma luz. Ela disse, tua serva tem um pouquinho lá de azeite. Começou a aparecer. Irmão, agora eu vou pregar o que eu queria pregar, tá bom? Tira tudo isso aí e agora eu vou implantar aquilo que eu quero pregar. 10 minutos, tá? Então eu cheguei até aqui só para pregar em cima disso aqui. Ela disse, tá bom. Tua serva lembrou. Lembrou? Não era para ter esquecido, estava dentro de casa. Estava vendo aquilo todo dia. Todo dia, toda hora. O que é que tu tens em casa? Tem um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite? É isso aí que Deus precisa. Um pouquinho de azeite. Por quê, irmão? Porque a Bíblia revela, pelo menos de uma forma simbólica. E nós utilizamos isso, eu acho, de uma forma errada. Eu já preguei isso. E para mim isso, para quem busca conhecimento, na verdade, não procede. Tá bom? Eu vou chamar o irmão Clésio de João. Ô, João. Aí o irmão Clésio dele. João? Onde? Tá. Eu vou, João. Ele não vai me responder, ele vai dizer, não, meu nome não é João, meu nome é Clésio. Você gosta que eu troque o teu nome e chame você por outro nome? Hein? Você já pensou? Tá o casal junto, daqui a pouco o marido esquece o nome da mulher e chama a mulher do outro nome. Vai dar medo. Na hora.